Olha aí, o assunto de hoje é divisores. É um pouquinho complicado, mas para vocês vão tirar de letra. Bora lá. Ah, já ia esquecendo. Usa máscara, tá? Vocês estão vendo aí como é que tá a nossa cidade, né? O mundo, né? Então, ó, se protege, tá? Se cuida, fica em casa, lava as mãos. E é isso aí, meus amores. Vamos lá? Olha só, vou contar uma historinha para vocês entenderem como é esse assunto. Olha, 10 amigos saíram para praticar remo, aquele esporte para remar, certo? Olha, tem 10 aí, conferiram, né? Bora contar? Tem 10, né? Ok. Então vamos. Sabendo que eles saíram, certo? Para ir praticar remo, mas tem umas condições. Todas as canoas têm de levar o mesmo número de tripulantes, ou seja, de participantes. Nenhum deles pode ficar em terra. Como podemos distribuir os 10 amigos por canoas? Lembram, né, que eu disse que eram 10 amigos. Qual é a condição aí, ó? Todas as canoas têm que levar o mesmo número de tripulantes, ou seja, uma canoa tem que levar 2, então as outras também têm que levar 2. Se uma estiver levando, vamos dizer, 5, as outras têm que levar 5. Não pode uma canoa levar 2, a outra levar 3, a outra levar 1. Não, o número de tripulantes de cada canoa tem que ser o mesmo, ok? Vamos seguindo. Vamos imaginar que só tenha uma canoa. Então, como é que eu vou levar 10 pessoas em uma canoa? É muito fácil, gente. Só a gente pegar 10 dividido por uma canoa. Então, quantas pessoas vão nessa canoa? As 10 pessoas, né? Entenderam? Vamos seguindo. Agora, imagine se tivéssemos duas canoas. Como era que a gente ia fazer? São quantos amigos? São 10. São quantas canoas agora? 2. Então, você vai pegar 10 e dividir pelo número de canoas, que agora são 2. Que dá quanto? 5 pessoas por canoa. Só a gente pensar assim. Lembra que a divisão tem que ser o inverso, que é a multiplicação? Se você não quiser dividir, tu imagina assim. Eu multiplico 2 por qual número para resultar em 10? 5, né? Porque 2 vezes 5, 10. Aí vocês vejam qual é a melhor forma para vocês fazerem. Contaram quantas pessoas tem em cada canoa? Veja, são 2 canoas e o mesmo número de participantes em cada uma. Na primeira canoa tem 5 e na segunda canoa também tem 5. Vamos dar continuidade, né? Se tivéssemos 3 canoas, gente, 10 dividido por 3 daria? Será? Olha só, 10 dividido por 3, na tabuada de multiplicar de 3, não tem 10 no resultado, depois da igualdade, né? Não tem. Quem é que chega mais próximo? É quem? O 9, né? E eu estou multiplicando 3 por quanto para dar 9? Por 3, né? Que 3 vezes 3, 9. Vamos lá. Então, eu tenho 3 canoas e em cada uma vai 3. Olha, na primeira foi 3, na segunda foi 3, na terceira foi 3. Opa! Sobra uma pessoa. Então, pelas condições que eu dei lá no início, pode ser 3 canoas? Não, né? Porque nenhuma pessoa pode ficar em terra. E ficou uma. Então, não pode. Agora, vamos imaginar se tivéssemos 5 canoas. 10 pessoas dividido por 5 canoas. Poxa, eu divido ou faço o inverso da divisão. Eu multiplico 5 por quanto para dar 10? Quanto? 2, porque 5 vezes 2 é 10. Então, se eu tenho, ó, 5 canoas, pode conferir aí, ó, tenho 5. Em cada canoa vão quantos participantes? Vão 2. Ficou alguém em terra? Não, né? Vocês viram que eu não fiz por 4. Por que a tia não fez por 4? Porque 4 não ia dar exato. Ia sobrar quantas pessoas? Iam sobrar 2. Por quê? Na tabuada de 4, gente,
Não temos 10 depois da igualdade. Quem chega mais próximo de 10 é quem é 8, não é? Então, quando eu dividisse 10 por 4, ia dar quanto? Ia dar 2, porque 2 vezes 4 é 8, mas iam ficar quantas pessoas em terra? 2, não é isso? Então, não dá certo. Por isso que a tia já pulou para 5. Vejam agora. Por 6 não ia dar, porque ia ficar quantas pessoas do lado de fora? Não, do lado de fora não, né? Na terra. Iam ficar 4. Por 7 também não daria, porque iam ficar quantas em terra? 3. Por 9 também não daria, porque ia ficar quantas pessoas em terra? 1. Então, o próximo número só pode ser quem? 10, né? Então, olha, se eu tenho 10 canoas, eu vou dividir o quê? 10 pessoas por 10 canoas. Qual é o número que eu multiplico 10 que resulta em 10? É 1, né? Porque 10 dividido por 10 é 1. Vejam, eu tenho quantas canoas aí? Bora contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E em cada canoa leva um participante. Estão compreendendo? Agora vamos lá, ó. Chama-se divisores de um número a todos os números naturais que o dividem de forma exata e o resto da divisão é zero. Toda vez que eu perguntar se um número é divisor de outro, você tem que fazer essa divisão. E quando fizer essa divisão, ela não pode sobrar resto, ok? Olha só, exemplos. Será que 1 é divisor de 10? E 2 é divisor de 10? 3 é divisor de 10? 4 é divisor de 10? 5 é divisor de 10? Será que 6 é também divisor de 10? E o 7? E o 8? E o 9? E o 10? Será que são divisores de 10? Pensaram? Vamos ver. Lembra que eu disse que divisores é um número natural que o divide de forma exata, não pode ter resto. Presta atenção nisso aqui. Olha nesse primeiro, eu dividi 10 por 1. Olha o resultado, olha o resto. Foi quanto? 0, então deu exata. Vamos para esse outro. 10 dividido por 2 dá 5, porque 5 vezes 2 é 10. Presta atenção ao resultado, ao resto. Deu quanto? 0. E 10 dividido por 3? Olha o resto. Sobrou 1, não foi? Então, essa conta aí não é exata. 10 dividido por 4, olha só, dá 2, porque 2 vezes 4 é 8, mas olha o resto, é 2, né? Vamos verificar agora os outros. 10 dividido por 5 dá 2, olha o resto, 0, então é exata. 10 dividido por 6, deu quanto? Deu 1, mas olha o resto, 4. Olha esse, 10 dividido por 7, dá quanto? Dá 1. Mas olha o resultado não, né? Olha o resto deu quanto? Deu 3, então essa conta não é exata, né? 10 dividido por 8 dá 1, olha o resto, resta 2. E 10 dividido por 9 dá quanto? Dá 1, mas olha o resto é o quê? 1, então é outra conta também que não é exata. E 10 dividido por 10 dá 1, e olha o resto, não sobra nada. Então, o que é que a gente pode concluir? Quais foram aqui as continhas que deu, que são exatas, que o resto foram 0? Olha, foi essa, né? Olha o resto. Essa, e qual foi a outra? Essa, e a próxima foi qual? Foi essa. Perceberam que aí eu tenho 1, 2, 3, 4, 4 continhas que deram exatas? Estão vendo, né? As outras não deram. Então, olha, sendo assim, o que é que a gente pode concluir? 1 é divisor de 10, respondendo lá aquela outra pergunta. 2, 3, 4 é divisor de 10, se o 5 é, se o 6 é, se o 7 é, se o 8, se o 9, se o 10. Logo de cara, dá pra gente saber que as contas que não foram exatas, ou seja, que sobraram resto, elas não são divisores de 10. Então, quem foi que sobrou o resto lá? Foi o 3, foi o 4, foi o 6, foi o 7,
foi o 8 e foi o 9. Todas sobraram, né? Todas tiveram resto. Então, eu posso afirmar que esses números não são divisores, certo? E o 1, e o 2, e o 5 e o 10 são divisores. Por que são divisores? Porque quando a gente dividiu, o resto deu quanto? 0. Eram contas o quê? Exatas. Então, olha, então os divisores de 10 podem ser representados da seguinte forma. Olha, a gente tem que colocar D de divisor. É o divisor de quem? Que eu perguntei. De 10, que é igual. Abre chaves, presta atenção. Toda vez que se perguntar divisor, o primeiro divisor de qualquer número é 1. E o último divisor sempre será o próprio número. Olha, o primeiro aqui de 10 é 1 e olha o último, é ele próprio, ó, 10. Então, ó, o número 10, ele tem quantos divisores? 1, 2, 3, 4. E quais são eles? É o 1, que é divisor de qualquer número. É o 2, porque quando eu dividi, a conta deu exata, sem. É o 5, porque quando eu dividi 10 por 5, o resto foi 0, a conta também é exata. E o 10, que a conta é exata. E também porque qualquer número é divisível por ele mesmo, ok? Tá vendo como é facinho? Então, com tudo isso que a tia falou, podemos chegar à seguinte conclusão. Veja se vocês concordam. 1 é divisor de qualquer número. Lembra que eu disse? Sempre, de certeza absoluta, eu sei que o primeiro divisor de qualquer número será sempre 1, tá certo? Qualquer número é divisor de si próprio. Lembra que eu falei para vocês? Se eu perguntar a vocês, qual é o divisor de 10? De certeza absoluta, eu sei qual é o primeiro e sei qual é o último. O primeiro sempre será 1 e o último sempre será ele mesmo. Ou seja, si próprio, é isso que eu quero dizer. Então, o divisor de 10 é 1, que é o primeiro, e o último é ele mesmo. Agora, tem outros que a gente tem que fazer por divisão e ver se a continha é exata, né? E descobrir quais são os outros que estão ali no meio, entre 1 e o 10. Outro exemplo, quem é o divisor de 9? Logo de cara, eu sei que o primeiro é 1 e o último é quem? Ele mesmo, porque 9 é sempre divisível por ele mesmo, tá ok? Qualquer número tem pelo menos 2 divisores. Tem uns que tem mais, certo? Ó, o próprio número e o número 1. Como assim, professora? Olha só, a gente viu que o 10, ele tem mais de 2 divisores, né? Ele tem o número 1, o número 2, o número 5 e ele próprio, que é o 10, né? Contaram, né? Quantos divisores ele tem. Ou um exemplo de que só tem 2 divisores. Olha, divisor de 7 é 1 e ele mesmo. Olha quantos divisores, só 2. Por que só 2? Porque 7 não pode ser divisível por 2, que vai sobrar resto. Não pode ser divisível por 3, que sobra resto. Por 4 sobra resto. Por 5 também sobra resto. E por 6 sobra resto. Então, só sobra quem agora? Ele próprio, 7. Então, esse número só tem 2 divisores. Ó, divisor de 11 também só tem 2 divisores. Por quê? 1 e ele próprio. Por quê? Não é divisível por 2, nem por 3, nem por 4, nem por 5, nem por 6, nem por 7, nem por 8, nem por 9, nem por 10. Porque quando a gente tenta dividir 11 por esses números, sempre vai sobrar resto. E como eu disse a vocês, só pode ser divisor se na divisão for exata, ok? Então, eu quero que vocês gravem. Só para relembrar, 1 é o divisor de qualquer número. E o próprio número é divisor de si próprio, ok? Pode acreditar mesmo, tá? Pode crer. Gravou aí? Então, a gente vai